E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Mesmo no feriado, é feriado aqui no Brasil, mas foram divulgados dados macroeconômicos que podem estar impactando sim o mercado. Inclusive, eu acho que vai ser um impacto muito maior do que a maioria das pessoas está esperando. Eu vou te explicar exatamente o motivo disso logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal, com o nosso calendário econômico aberto, a gente teve na quarta-feira, dia 11 de outubro, ontem, a divulgação do IPP, o Índice de Preços do Produtor. E vocês sabem, né, o IPP, ele basicamente mede o que o produtor está gastando para produzir um determinado produto. Se teve aumento na produção, ele vai vender esse produto mais caro, que eventualmente quem comprar e for repassar isso para o consumidor final também vai ter que vender mais caro, o que resulta numa inflação. E a gente viu o índice de preço do produtor está acima das expectativas, ou seja, o produtor ele está gastando mais para produzir o seu produto e obviamente ele vai vender esse produto mais caro para não ficar no prejuízo. Isso do mês de setembro, porque o mesmo aconteceu no mês de agosto e eu comentei aqui no canal. E como eu falei, índice de preço do produtor ele pode ser um reflexo de uma possível inflação ao longo dos próximos meses. E a gente já está tendo esse reflexo. Agora, nessa quinta-feira, dia 12 de outubro, foi divulgado o PCI, que é o IPC, o Índice de Preço do Consumidor, que é basicamente quem vai estar consumindo o produto que o produtor produziu. E observa, ele veio também acima da expectativa, mostrando que tivemos aumento aí nos preços acima do esperado, inflação acontecendo. Enquanto isso, também foi divulgado às 9h30 do dia de hoje os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que vieram abaixo do esperado, ou seja, tem menos pessoas desempregadas do que se era esperado, consequentemente, o pessoal está empregado, está podendo gastar dinheiro, né? Tá ali recebendo o seu salário, e isso também agrava a inflação. Por que isso é bastante preocupante? Porque mesmo sendo divulgados dados macroeconômicos que estão pessimistas, o Banco Central já sinalizou que provavelmente a gente vai ver mais um aumento na taxa de juros até o final do ano. Então, assim, a gente tem os dados macroeconômicos mostrando que o mercado de trabalho está aquecido, mostrando que a inflação está acima do esperado, além do próprio Banco Central falando que quer aumentar a taxa de juros. E a grande preocupação é que as pessoas ainda não estão precificando isso, certo? Então, para a próxima reunião que vai ser divulgada, a taxa de juros, daqui a 20 dias e 4 horas, ela vai acontecer no dia 1º de novembro, 90% dos investidores acreditam que não vai ter aumento na taxa de juros. Eu não sei se você está ciente, mas isso é realmente preocupante, porque tem 3 coisas que podem acontecer que eu venho falando. O primeiro é a gente ver as pessoas ao longo dos próximos 20 dias fazerem uma precificação e acreditar que vai ter esse aumento. O que é essa precificação? Elas correm para renda fixa, então elas vão ter que vender a sua posição em renda variável, o que inclui ações e criptomoedas, e começar a comprar títulos do Tesouro Americano para estar vendo essa valorização. Ou, a segunda coisa, né, é a gente ver o mercado ser surpreendido por um aumento na taxa de juros no dia 1º de novembro, o que ao meu ver seria uma volatilidade ainda maior, porque toda essa precificação que pode acontecer ao longo de 20 dias, ela vai acontecer na hora que vai ser divulgado o aumento na taxa de juros, o que é bastante preocupante. E a terceira é de fato não ter aumento na taxa de juros, o que eu acho muito estranho se não tiver. A gente ainda vai ter mais uma reunião lá no dia 13 de dezembro, onde as pessoas continuam, ainda assim, em sua maioria, acreditando que não vai ter aumento na taxa de juros, mas eu acho isso bastante preocupante e também, de certa forma, um pouco improvável, porque o Banco Central americano já está fazendo aumento gradativo na taxa de juros, reunião sim, reunião não. Então, na penúltima reunião houve aumento, na última não. É provável que na próxima tenha aumento, seguindo o padrão do Banco Central e levando em consideração as falas dos próprios dirigentes do Banco Central americano, falando que vão querer ver aumento na taxa de juros, além dos próprios dados macroeconômicos divulgados. Então, eu acho bem complicado a situação do mercado e não está considerando, em sua maioria, aumento na taxa de juros. E para mim, é por isso que o Bitcoin está caindo, por conta desses dados de inflação. Os bitcoiners, o mercado cripto,
sente muito o aumento na taxa de juros, então é natural que tenha uma precificação maior. Então a gente já caiu bastante nos últimos dias, igual eu vinha falando que sumiu a força compradora, agora a gente está tendo várias ordens entre os 26.500 e os 26, certo? Então é uma região de suporte agora. Eu acredito que a gente tem um suporte muito forte nos 26.500 e devido a essa quantidade de ordens, a probabilidade do movimento de baixa continuar e a gente perder os 26 agora é pequena. Até mesmo porque a gente tem pouca ordem de venda. O que eu acho que vai acontecer agora? Formação de topos descendentes. A gente começou agora um movimento de queda, igual eu vinha falando ao longo dos últimos dias. A gente tinha esse triângulo descendente. Triângulos descendentes geralmente rompem para baixo e de fato rompeu. Enquanto a gente tinha também um suporte forte aqui na região dos 27k. Rompemos, tivemos fechamento, agora a gente já fez um fundo importante com várias ordens aqui embaixo, então eu acredito que a maior probabilidade é que eventualmente a gente venha a fazer um topo descendente contra essa região de resistência, a região dos 28 mil dólares, que vai ser justamente o nosso topo descendente aqui no gráfico diário, que é o que eu vou ficar de olho. Certo? Eu acho que esse topo descendente no gráfico diário vai ser importante para a gente começar esse movimento corretivo e essa precificação do mercado para os próximos 20 dias aí da FONC. Então sim, eu acredito que agora que a gente rompeu os 27k, o Bitcoin ele pode facilmente chegar aí no range novamente entre os 26 e os 25 mil dólares. Essa é a região que eu espero ver o Bitcoin ao longo das próximas semanas. Por que eu acho que o Bitcoin ele não vai para lá agora e sim que ele vai fazer essa correção para estar continuando a tendência de baixa? Justamente porque o nosso sentimento do mercado mostra que nesse exato momento as pessoas estão fechando posição em long, então a gente está vendo queda no long short ratio e no open interest, indicando justamente que a liquidez aqui de baixo ela está sendo tirada. Então, consequentemente, é natural que quando a gente tem menos liquidez em um lado, o mercado ele vá para o outro sentido. Ainda mais que a gente tem uma pressão compradora institucional muito grande aqui entre os 25.500 e os 25. O que reforça o nosso suporte nessa região até os 26k, eu falei 25.500 e 25, desculpa, é 26.500 e 26. Essa região de suporte é muito forte, o que aumenta a probabilidade da gente fazer um topo descendente, para aí sim tá continuando essa queda. E nesse topo descendente que eu vou estar aproveitando aí para abrir posições vendidas, para fazer parciais de Bitcoin, abrir shorts, que eu acho que é o mais sensato agora, uma vez que a gente rompeu a região das médias, estamos provavelmente, após quase um mês de subida, assumindo uma tendência de baixa, uma tendência corretiva. O que não pode acontecer de forma alguma? Ao meu ver, o Bitcoin ele segue consolidado. Tá? Por mais que a gente olhe o curto prazo aqui, se a gente olhar o longo prazo, o Bitcoin ele está se performando entre os 25 e os 28 já há quase 3 meses. Então é natural que o Bitcoin possa voltar, e eu acho que tem até uma boa chance dele voltar próximo aos 25. O que não pode acontecer é ele perder os 25. Se ele perder os 25 mil dólares, aí a gente pode estar vendo aquele ombro, cabeça ombro no gráfico semanal que levaria o Bitcoin próximo aos 20k. E por outro lado, né, se você quer ver o Bitcoin subir e o mercado começar a ficar otimista, o preço ele precisa romper e confirmar, ou seja, superar e ter fechamentos acima dos 29, próximo aos 30 mil dólares. Aí a gente invalida o ombro, cabeça ombro, aí a gente pode ver um otimismo no mercado e aí a gente pode estar vendo ainda aquele cenário de bandeira de alta que eu comentei. Mas quanto mais o preço cair, ainda mais agora que a gente inverteu aquela tendência de alta, menor a chance dessa bandeira de alta acontecer, certo? Para mim, agora a maior probabilidade é que nos próximos dias, nas próximas semanas, o Bitcoin venha retestar a região entre os 26 e os 25 mil dólares, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vídeo aí nesse feriadão, então acho que isso merece demais o seu like. Deixa o like, não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo feriado e resto de semana. E valeu, galera. Tamo junto.